Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Pois bem, o vídeo está saindo atrasado, vai estar saindo agora na quarta-feira, às 8h30 ou às 9 horas. Eu vou ver bem que quanto tempo vai demorar para renderizar o vídeo. Eu dei essa mensagem segunda-feira lá quando eu soltei o post de segunda no Instagram. Só que aí aconteceu o seguinte, eu esqueci na segunda de renderizar o material base, né, que eu gravo os vídeos. Aí eu faço uma primeira edição acelerando ele na velocidade 2 para poder deixar ele no telefone, enquanto eu excluo o material bruto para não ocupar muito espaço no meu telefone, no telefone agora que eu tenho para gravar os vídeos, que é o antigo telefone do meu pai. Aí, demorou muito porque era mais de uma hora de gravação cada um dos vídeos. Aí demorou bastante para renderizar, mesmo estando na velocidade 2 e estando numa qualidade menor do que Full HD. Então não deu tempo para eu poder mandar, mas eu já tinha acelerado a edição, já tinha editado tudo, só faltava gravar o áudio. Aí eu ia gravar o áudio na terça e iria mandar na terça mesmo. Só que aí eu resolvi passar, não tem uma cópia logo do material do material base da edição pro computador. Eu não tava conseguindo mandar pelo cabo, não tem através do cabo USB que eles têm do telefone. Aí eu tive a ideia de passar pelo Drive, só que para não me confundir, eu mudei o nome do material base, que são 3 partes. Aí eu mudei os nomes originais para parte 1, parte 2 e parte 3. Aí, pra mudar pro Drive demorou mais de 1 hora, aí pra baixar no computador demorou mais ainda. Aí, depois no tempo que eu consegui salvar tudo no computador, eu finalmente fui lá gravar o áudio. E adivinha o que aconteceu? O aplicativo disse que não estava reconhecendo os vídeos originais, ou seja, toda a edição que eu fiz foi jogada no lixo. Porque como eu tinha mudado o nome dos vídeos base para edição do vídeo agora, e antes ele tava um nome e agora tinha outro, ele reconheceu como se eu tivesse excluído os vídeos. Ou seja, não tinha mais nada da edição que eu tinha feito. Aí eu tive que fazer a edição toda de novo. Aí como eu já tinha feito uma vez, eu só fiz exatamente aquela mesma edição, cortando, não tem no mesmo lugar para botar as transição. Os áudios também eu botei os mesminhos, as músicas de fundo. Aí eu só adicionei, não tem a entradinha lá, não tem explicando qual é o contexto dos desenhos do vídeo. E coloquei um pequeno trailer, umas partezinhas no tem de todos os vídeos que tem no vídeo geral, lá no comecinho. Resolvi aproveitar e fazer isso também. Aí eu demorei 1 hora editando o vídeo, ao contrário, não tem de segunda-feira onde eu tinha demorado quase 3 horas. Aí, eu fiz tudo aquilo durante a noite. Aí eu disse, vou postar na quarta-feira. Só vai faltar gravar o áudio. Aí eu posto na quarta-feira. Aí foi no tempo, por isso que demorou 2 dias de atraso pra sair esse vídeo. E bem, o contexto desse primeiro desenho que está aparecendo, os primeiros 2, o primeiro era só a estruturação no corpo do avatar. Essa aí é... Ai, que susto. Ignore o alarme. Voltando, essa daí é a minha avatar, a personagem que me representa, e ela está na categoria Margarida nesse momento aí, que eu tô desenhando ela. Eu fiz a estruturação dela, não tem a silhueta com as formas básicas, aí eu fiz o molde do corpo, fiz a posição ali, não entendi como é que fica exatamente o rostinho, não tem com as características faciais. Aí eu fiz 2 modelos, que é completamente padrão, não tem retinha, com a posição mais neutra possível, para não ter ver claramente como ela de frente, e uma posando com o estilo de roupa que eu gosto de usar. Eu gosto de usar, não tem sapato com saia, porque é bem mais confortável. Agora vai estar mostrando uma das sessões de estudo
no dia que eu tinha falado lá da semana que eu tinha tirado pra estudar a linguagem das formas em design de personagem. Aí tá retratando o tema do quarto dia. E eu tô falando tema porque não é o quarto dia. Porque eu cometi um erro quando eu pedi pro ChatGPT me bolar essa semana de 7 dias estudando linguagem das formas, 1 hora por dia. Onde o foco era a prática. Porém, não tem prática sem conteúdo para você revisar, para aplicar. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que do terceiro dia pra frente tinha conteúdo que eu havia sim pesquisado, só que eu ainda não havia estudado. Aí o que eu fiz? Resolvi estudar. O que me fez demorar mais para aplicar os exercícios. E aí eram 3 dias seguidos com conteúdo que eu não tinha no meu caderno, que eu não tinha estudado e não tinha deixado no meu caderno, para não ter só revisar e depois aplicar o conteúdo na prática. Aí o que eu fiz? Lá no terceiro dia, que eu não tava conseguindo fazer, eu fiz 2 dias seguidos. Aí o terceiro dia eu tive um compromisso, eu saí para um aniversário no horário que eu tinha reservado no tempo para estudar, que era de noite. Aí eu não consegui fazer. Aí, quando eu tinha chegado 10 horas e resolvi fazer, eu vi que tinha o conteúdo sobre silhueta. O negócio é que eu não tinha estudado ainda o conteúdo de silhueta. Aí, então, o que eu fiz? Vou ali estudar. Quando eu terminar, eu vou fazer a revisão completa e vou aplicar nos exercícios. Quem disse que eu terminei no dia? Terminei não. Aí eu fiz no outro dia. Depois de terminar, não entendi estudar o conteúdo. Aí eu, depois de um tempo, fiz a revisão. Aí eu fiz os exercícios. Aí eu fui ver o quarto dia. E simplesmente era outro conteúdo que eu também não tinha estudado. Aí eu olhei o conteúdo do quinto dia e do sexto dia. Aí eu resolvi, ok, vou parar aqui. Eu vou quebrar aqui a frequência, que eu já tinha quebrado, porque no terceiro dia eu não consegui fazer. Eu fiz no quarto. Aí vou pegar os conteúdos, vou pesquisar, vou ler, estudar e depois eu volto para vir fazer os exercícios. Aí quando eu fiz isso, simplesmente não tem depois de realmente não tem ver ali na lista dos conteúdos que era para estudar na semana, para fazer pesquisa, estudar, copiar no meu caderno, para ter o meu caderno como meu auxiliador na hora de revisar, para depois ir fazer os exercícios. Aí, a semana era para ser no de linguagem das formas, que é um dos fundamentos básicos da criação de design de personagem. Aí, eu já tinha estudado sobre linguagem das formas. Aí, o conteúdo que tinha faltado no tempo do terceiro dia era o de silhueta. Aí eu fui e estudei silhueta. Fiz o de terceiro dia. Aí, quando eu fui ver o quarto dia, tinha outro conteúdo que eu também não tinha estudado. Aí, a partir daí, resolvi parar e estudar, que era a questão de combinação de formas. Sim, eu tinha visto o fundamento das formas, que era como cada uma individualmente não tem o seu significado e como é que ela transmite o que o personagem é quando ela está aplicada diretamente na figura do personagem. E sim, tinha no tem passando por cima o conteúdo no tem sobre elas, sendo combinadas. Só que aqui foi um estudo mais aprofundado, diretamente no tem das 6 combinações possíveis dela, tirando a combinação com as 3 formas. Não tem as 3 formas juntas. Aí foi círculo, triângulo, triângulo quadrado, quadrado com círculo, 2 triângulos, que é o triângulo não tem triângulo mesmo e o triângulo invertido. Aí o círculo, não tem círculo no círculo e quadrado com retângulo. Aí, para poder me auxiliar na hora de aplicar os estudos, eu tinha resolvido também buscar características físicas, que era a forma de descrever os personagens. Para conseguir descrever, fazendo a descrição do personagem que eu estou fazendo na hora de aplicar o estudo que eu fiz. Aí eu pesquisei basicamente uma lista,
onde não tem de formas de caracterizar um personagem, como descrever ele. E por sinal, tem bastante coisa. Eu assim não sabia que tinha basicamente 14 formas no tem de tu descrever um corpo. Vai dizer que tipo de corpo é. E como também vinha outras formas no tem de caracterizar algumas características físicas de uma pessoa. E eu não vou estar falando aqui porque senão vai demorar muito. E o vídeo, apesar de ter 23 minutos, vai ter 23 minutos. Eu falo bastante e se eu adicionar isso aqui no meu roteiro, eu não vou terminar esse vídeo. Aí eu pesquisei isso e depois eu fui pesquisar o conteúdo do 5º dia, que era variedade e contraste no design de personagem, que é o foco no exagero, que é um fundamento bastante aplicado em caricatura, onde eles pegam uma característica visual da face da pessoa e exageram ela ao máximo, criando a caricatura, como o nariz, as orelhas, os olhos, a boca, o queixo. Aí, né, fui ali, vi, estudei e depois eu fui aplicar. Aí, né, o 6º dia, que era o último, assim com o conteúdo que eu tinha que pesquisar diretamente para ter alguma base, foi estilos de desenhos, porque envolvia aplicar, não tem 3 estilos de desenhos diferentes em um personagem, que nesse caso seria o meu, onde o personagem teria sido feito, ele seria feito no meu. Eu teria que escolher 2 estilos para traduzir esse personagem para eles. Aí, né, eu pesquisei rapidinho os estilos mais usados no mercado de animação, que envolvia, não tem o anime, o mangá japonês, e a animação em HQ chinesa, coreana, não tem cartoon ocidental, realismo, semi-realismo e o estilo de desenho infantil. E com isso, né, eu já teria todos os conteúdos que eu precisava para estudar e aplicar no resto não tem 2 dias. Ou seja, a minha falha não tem nessa rotina de estudo de 7 dias foi não ter todos os conteúdos já anotados só para revisão e depois aplicação dele na atividade prática. Esse foi o meu erro e eu vou tentar não cometer esse mesmo erro. Eu vou pesquisar tudo na próxima semana de estudo, que é a semana sobre desenho gestual. Eu ainda vou pedir para o ChatGPT elaborar essa semana para mim. Aí eu vou ver, tem a lista, ver os conteúdos que tem, pesquisar, anotar, observar, buscar também mais algumas aulas de exercício que tem no YouTube. Eu sei que na editora Acrais tem pelo menos 4 vídeos sobre esse assunto. Eu vou assistir eles para poder ter já minha base para poder praticar. E assim, né, tentar não cometer o mesmo erro que eu cometi dessa vez. Aí eu vou tentar gravar, não tem os clipes dos meus exercícios nos 7 dias certinho, para poder não tornar um vídeo. Só que esse vídeo só vai sair na sexta-feira da semana que vem. Aí, né, não é como se eu só tivesse não parado para ler e escrever, não tenho conteúdo no meu caderno. Eu fui aplicando os fundamentos que eu já estava vendo durante esses 3 dias que eu tinha feito, os exercícios não tem bem quase que um dia atrás do outro, né, tirando no 3º dia que eu pulei pro 4º. Eu fui aplicando, eu mostrei aí, né, lá no começo, não tem no design da minha avatar na categoria Margarida, que eu apliquei esses fundamentos. E agora mesmo tá mostrando, tem alguns rascunhos que eu tinha feito no meu sketchbook, onde eu apliquei esses fundamentos. Eu apliquei na menininha ruiva, no garotinho e na outra moça, que vai estar sendo mostrada mais pra frente. E pra não me complicar e pegar mais no fundamento das formas, eu não tinha exatamente, desenvolvido uma paleta de cor muito complicada para eles. Eu literalmente só peguei as 2 combinações. 2 não, né? 3. 3 combinações básicas de cores que tem no círculo cromático, que é as cores complementares. Eu apliquei o laranja com azul, o verde com vermelho e o roxo com amarelo. Assim, né? Eu simplesmente resolvi me ater ao clássico e simplesmente trabalhar 3 tons de pele, um claro, um médio e um escuro. E aqui foi uma luta, hein?
tentar conseguir uma cor escura com a aquarela da Acrylex é difícil, porque ela simplesmente opaca e clareia. Então foram 3 camadas e simplesmente eu não tenho botando na minha cabeça que eu não vou conseguir um tom mais escuro que isso, então é bom eu me contentar com o que resultar depois da 3ª camada aplicando. Se eu tivesse aplicado, não tem um cenário com iluminação mais complicada, o tom de pele dela provavelmente ficaria não tem a par com a iluminação do local. Mas como é apenas a figura com o cabelo claro e o papel branco, não ficou muito escura a pele dela, mas foi o que eu consegui fazer. Aí, né, neles eu tenho a aplicação, não tem de todo o fundamento das formas que eu tinha estudado desde então, quando eu fiz os rascunhos, que foi até o 3º dia. E eu tinha até colocado nos cantinhos, perto deles, a silhueta usando apenas as formas para definir no tem realmente os formatos no tem do corpo geral, né? As pernas, os braços, a cabeça, o torso, os pés. E ainda, né, mesmo tendo prestado bastante atenção quando tá fazendo, ainda ficou um errinho de perspectiva na minha Ana Ruiva. O pé que eu coloquei pra ficar bem clarinho era pra ele ser menor. Aí eu tentei disfarçar isso com um pouco de pintura, contornando, não tem... Quando eu fui contornar com a caneta, eu tentei diminuir um pouquinho o pé dela. Deu pra consertar um pouquinho, mas ainda ficou maior do que deveria em questão de perspectiva. Não é porque o estilo Margarida não tem um estilo mais simples da forma como eu desenho, que ele não segue as regras de perspectiva. Na verdade, se eu não prestar atenção e fazer o braço, a perna, a cabeça e o pescoço não ficarem não tem com a perspectiva correta, o desenho fica muito estranho. Então não é porque eu tô desenhando simples e desenhando bastante nesse que eu tô sendo preguiçosa. Assim, né, que eu tenho um estilo de desenho bem mais complicado, mais perto, não tendo realista em relação à proporção. Aí eu desenvolvi o Margarida porque ele é mais simples e me permite mais liberdade em questão de desenho. Que eu chego não tendo um desenho mais satisfatório pra mim nele do que no outro, mas no outro é mais porque eu fiquei um tempo sem estudar e é só eu voltar a estudar que eu vou voltar a desenhar, não tem como eu gosto naquela categoria também. Aí não tem, é só paciência e continuar os estudos. Vamos ver o roteiro para ver o que mais eu tinha para falar. Né? Os conteúdos que eu pesquisei vão estar tudo no blog até o final dessa semana. Eu simplesmente não tive exatamente paciência para parar no meu computador, pegar o conteúdo que eu pesquisei e escrever ele em formato não tem mais coerente para ir pro blog. Que nesse caso envolvia pegar mais referências, pegar uma lista no tem de personagens para estudo e também caçar os vídeos que eu assisti sobre o conteúdo para botar os links no blog também. Eu simplesmente não sei em que playlist eu taquei esses vídeos. É assim, minha conta do YouTube, as playlists é uma bagunça. E eu não vi que eu não tava prestando atenção na hora quando eu tava gravando, então eu não sei onde tá esses vídeos. Vou ter que caçar. Aqui, né, é boa sorte pra mim. E, né, o vídeo já tá chegando no final. Eu vou deixar vocês aqui com música agora, vendo o processo do último desenho que eu gravei. Essa aqui eu gostei bastante. Eu só acho que eu errei muito na estampa da roupa. Eu poderia não ter feito uma mistura apenas com azul e laranja para chegar na estampa que eu queria. Só que aí eu resolvi usar o preto. Eu esqueci que esse preto, a Acrylex, ele chapa de uma forma que fica feio quando ele fica com outras cores. Quando é ele sozinho e tudo bem. Fica no preto e branco, fica chapado, dá na mesma. Mas como tinha outra cor, a cor ficou feia.
Esse daí não tem meu único arrependimento com esse desenho. Foi ter usado preto pra fazer as listas do vestido. Tirando isso, tá ok. E, né, eu já ia começar outra conversa, eu vou parar por aqui, porque se eu me estender, eu continuo conversando, até mesmo quando não vai estar mais gravando, não vai ter mais vídeo pra pegar áudio. Aí, né, eu vou pedir pra quem chegou até aqui curtir, comentar, compartilhar com alguém que esteja interessado no ter no vídeo ou no meu canal no geral, né? Pode não ter entrar aí no canal, escolher outro vídeo pra ir compartilhar. Tem vários speedprint e tem pelo menos uns 3 vídeos não tem fazendo resenha de material. Coisa que eu planejo trazer mais não tem pra frente, trazer resenha dos materiais que eu uso. Não vai ser um unboxing, somente não tem resenha mostrando o que eu consigo fazer com o material, do que ele é capaz não tem de proporcionar e, né, as suas qualidades e limitação. E como contornar as limitações deles. Né, vamos ter o vídeo sexta-feira. Agora eu só não sei se vai ser o vídeo que eu tava planejando ou o vídeo não tem falando sobre a questão das threads de IA e como os artistas podem não simplesmente pegar essa proposta e traduzir para eles ao invés de continuar brigando com as IAs. Isso eu vou resolver ainda até sexta-feira. Então, agora eu vou me despedir e vejo vocês na sexta ou na quinta-feira. Vai depender se eu ainda vou querer lançar uns shorts na quinta-feira. Mas, né, até o próximo vídeo que não tem que lançar no canal. Tchau!